Eu vou chamar esse devocional com o seguinte tema: o amor de Deus, chamado Jesus, providenciou um caminho de volta. A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nosso Deus, o Deus eterno, que nos concedeu mais um dia para nós desfrutarmos desse dom tão maravilhoso chamado vida. E eu gostaria de fazer esse devocional baseado na Epístola de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 15. E como de costume, eu peço que você pegue a sua Bíblia para acompanhar a leitura e também os textos bíblicos que serão citados. Na Epístola de Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15, diz assim: Feliz é aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e o seduz. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eva, cujo nome significa mãe de todos os viventes. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 20. Foi a primeira mulher criada por Deus. Não foi formada do pó da terra como Adão, mas de uma de suas costelas. Gênesis 2, 21 a 22. Isso a estabelece como um ser único, criada para ser auxiliadora idônea para Adão, em perfeita comunhão e íntegra para completá-lo. Ela viveu no Éden, lugar de abundância, paz e comunhão direta com Deus, sem conhecimento do mal ou da vergonha. Vamos ver alguns pontos fracos versus pontos fortes desta mulher chamada Eva. Comunhão íntima, vulnerabilidade ao engano. Curiosidade, desobediência. Co-administradora, influenciabilidade e culpa no Éden. Ao falarmos sobre Eva, automaticamente falamos da tentação. Eva não foi provada, ela foi tentada, assim como nós, até o dia de hoje. Tentação é o caminho do pecado. Na Epístola de Tiago, vemos a genealogia do pecado. Olha que interessante. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ou seja, tudo começa na cobiça, no olhar, no desejo, na mente e nos sentimentos. Uma vez que o sentimento domina o coração, a ação se concretiza, o que leva ao ato do pecado. E, consequentemente, vem a morte espiritual. A cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. Tentação é uma tentativa que vem do inimigo das nossas almas. Sede de pensamentos, emoções, ou até podemos considerar que tentações são tentativas da nossa carne, dos nossos desejos pecaminosos, de nos fazer pecar contra Deus. As tentativas apelam para os nossos pontos fracos, oferecendo prazeres ou benefícios imediatos, com consequências espirituais devastadoras.
Jesus foi tentado pelo diabo. Leia Mateus capítulo 4. E Eva foi tentada pela serpente. A Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Provação. A provação pode vir de Deus ou ser permitida pelo Senhor, com o objetivo de nos fortalecer na fé, purificar o nosso caráter, nos ensinar a dependência somente em Deus e, como consequência, temos o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, refinadas para adoração, louvor, glorificação e serviço no reino de Deus. Cuidado com a dúvida e o engano. Somos bombardeadas diariamente por falsas verdades, alternativas e vozes que questionam os princípios e mandamentos da palavra de Deus. Cuidado com o perigo da cobiça e do desejo imediato. Eva viu que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Embora Eva tenha caído, a história da redenção começa logo após, com a promessa de um Salvador. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Será que tudo o que Deus permite, Ele realmente quer? Lembre-se do livre-arbítrio. Deus está no controle da vida daqueles que dão a vida para Ele, daqueles que entregam a sua vida para Ele. Pense nisso. Nós estamos falando de mulheres forjadas. E por que eu trouxe essa reflexão a respeito de Eva? Porque eu te convido no dia de hoje, e glória a Deus que você está ouvindo esse áudio devocional das sentinelas de oração. Glória a Deus por sua vida, mulher. Glória a Deus. E eu quero dizer que a partir de hoje, essa pequena porção de reflexão fique no nosso coração e na nossa mente. Fique nos lembrando como as batidas do nosso coração, se nós ficarmos em silêncio, nós poderemos ouvir as batidas. Eu desejo que essa pequena reflexão fique na tua mente como as batidas do coração, para que você reflita e eu e você, de uma vez por todas, coloquemos um ponto final em todas as vezes que nós culpamos Eva pelo que nós passamos hoje. Por todas as vezes que nós sentimos raiva de Eva e que nós gostaríamos até mesmo de nos vingar dela. Nós dizemos isso, às vezes em brincadeira, eu já ouvi isso. Em brincadeira, eu já fiz essa brincadeira. Eu já ouvi pessoas criticando essa mulher chamada Eva, a mãe de todos os viventes. Esse é o significado do seu nome. Sim, ela caiu, ela comeu do fruto que havia sido proibido por Deus, e sim, através do homem e da mulher, de Adão e Eva, o pecado entrou e aconteceu todos esses desastres, toda essa desordem que nós estamos vendo neste mundo tenebroso e cruel. Mas em nome de Jesus, paremos de colocar a culpa em Eva. Porque, como eu disse no início, eu dei esse título ao nosso devocional de propósito. O amor de Deus, chamado Jesus, providenciou um caminho de volta. E é por isso que nós estamos lendo e baseando essa pequena porção da palavra do Senhor na Epístola de Tiago. Porque feliz é aquele que persevera na aprovação. Feliz é aquele que entende que Deus está provando. Feliz é aquele homem ou aquela mulher que tem o discernimento de que quando é uma provação, também tem a maturidade, também tem caráter para compreender se aquela luta, se aquela dificuldade foi pega com a mão, no sentido de dizer:
Eu fiz totalmente consciente, eu sabia o que estava fazendo. Eu sabia o que estava falando, eu sabia para onde eu estava indo, eu sabia o que eu estava aceitando. Eu tinha consciência de quando eu estava dizendo sim para aquilo que eu deveria ter dito não. Amadas, a provação é algo que pode vir do Senhor, sim, e que Ele pode sim estar permitindo para o nosso conhecimento, para que a gente seja lapidadas, para que de verdade o nosso caráter seja refinado, sejamos tratadas na personalidade, no temperamento, porque o Deus vivo sim tem poder para isto. Agora paremos de ficar colocando a tentação no mesmo parâmetro, no mesmo nível, porque quando nós somos tentados verdadeiramente, é porque estamos dando lugar à carne, muito mais valor aos nossos desejos, aquilo que nós estamos cobiçando totalmente consciente, quando nós fazemos isso em detrimento à obediência que nós deveríamos ter diante da presença do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Que a partir de hoje a nossa mente esteja voltada à palavra de Deus. Que a partir de hoje tomemos posse da mulher que nós devemos ser. Nós não somos mais iguais a Eva. Hoje Jesus é o único caminho, verdade e vida. Aleluia! E Ele tem poder para transformar as nossas vidas, para nos forjar. Aleluia! Através de Cristo, dos seus mandamentos, dos seus princípios, das suas ordenanças. E a palavra do Senhor diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Então, a partir de hoje, sejamos mulheres forjadas. Se cairmos, sabemos que o Senhor pode nos levantar e nos perdoar e nos lavar e nos justificar pelo seu precioso sangue. Se nós estamos sabendo conscientemente que estamos sendo tentadas por causa da concupiscência da nossa carne e do nosso desejo, porque nós estamos cobiçando, vamos admitir, abandonando o pecado, abandonando essa lascívia, esse desejo desenfreado. Vamos dar um basta em uma vida que muitas vezes tem rejeitado a palavra de Deus. E eu falo isso para mulheres que conhecem a palavra de Deus, que têm a Bíblia em mãos, aleluia. É só abrir, abra sua Bíblia, leia, porque Deus providenciou o caminho de volta através de Jesus Cristo, que é o amor em pessoa, que nos reconcilia com o nosso Deus, que nos purifica de todos os pecados, que verdadeiramente tem poder para operar até mesmo o impossível, para chamar à existência o que não existe como se já existisse. O que você deseja, mulher, o que você deseja? Deixe-se ser forjada, deixe-se ser uma mulher elegante, deixe-se ser uma mulher que saiba se comportar, saiba como se vestir, seja uma mulher que faça diferença, seja um homem que faça diferença, seja uma família, dê exemplo de família. Em nome do Senhor Jesus, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Mas nós temos a graça, a maravilhosa graça. Vamos aprender com Eva, que se deixou tentar, se deixou cobiçar. Como assim? Como assim? Ela ouviu as palavras sutis da serpente e as aceitou como verdade e rejeitou a verdade do Deus vivo, da voz maravilhosa que ela ouvia todos os dias, na viração dos dias. Todos os dias, que coisa maravilhosa. Mulher, em nome de Jesus, não se deixe embaraçar por vozes que você ouve. Nós não estamos mais vivendo no Éden, mas existe uma
terra que mana leite e mel, falando de uma forma figurada, uma terra que nós não vamos nem conseguir, eu não conseguiria te explicar, eu não conseguiria expressar em palavras. Existe sim um lugar maravilhoso que Jesus está preparando para nós, aleluia. Em nome de Jesus, dê um basta nas vozes do seu eu, nas vozes dos desejos e da cobiça, da ganância. Em nome do Senhor Jesus, diga não às vozes da prostituição, às vozes da mentira, às vozes que destroem, que nos querem afastar do Senhor. Foi por isso que eu citei aqui Mateus 4, que Jesus foi tentado. Amados, ele nos deixa este exemplo. Nós podemos sim, e a chave da vitória está na palavra de Deus, ter a palavra de Deus no coração. Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É lugar de forja, é lugar de rejeitar os manjares, é lugar de transformação, de tomar a forma de servo, de serva do Altíssimo, no falar, no agir, no pensar, aleluia, no comportamento, aleluia, recebendo a gloriosa palavra, o maná do céu, diariamente, aleluia. Forja, ser forjado é ser lapidado, lembrando sempre que se nós, como vasos, nos quebrarmos nas mãos do oleiro, ele não vai de maneira nenhuma remendar, pedacinho por pedacinho, não. Ele pega aqueles cacos do vaso quebrado, aleluia, e faz um vaso novo com as suas mãos bondosas e misericordiosas. Nós temos que calar as vozes que querem nos desviar do caminho da verdade. Nós temos que calar as vozes e precisamos ouvir a voz do Espírito de Deus e nos deixar forjar, sendo transformadas, moldadas, para nos tornarmos diante da presença do Senhor vasos de honra. Paremos em nome de Jesus de culpar Adão, de culpar a Eva, porque nós temos Cristo, o amor de Deus expressado a nós, a todo aquele que crê. Aleluia! E esse amor é o caminho de volta à reconciliação, é o caminho de volta à libertação, é o caminho de volta ao perdão, aleluia. Renda-se, prostre-se diante da presença do Pai, aleluia, porque hoje nós somos mulheres lavadas e compradas e redimidas, nós temos a beleza de Cristo, nós somos como cartas vivas, nós somos como o bom perfume do Senhor, aleluia. Em nome de Jesus eu deixo este devocional para glorificar o nome do Senhor e eu peço ao Espírito de Deus que ministre ao teu coração como está fazendo no meu coração, porque a palavra é espada de dois gumes, corta aqui, corta aí também, corta a mim e corta a tua vida também e discerne, aleluia, e nos mostra quem nós somos e mostra quem nós precisamos ser em Cristo Jesus. Seja forjada, torne-se semelhante a Cristo, para louvor e glória do nome do Senhor, porque é isso que dá sentido, que dá beleza, é isto que purifica, é dessa essência de excelência que o Senhor quer nos encher, para louvor e glória do seu nome. Seja instrumento de louvor e glória do nome do Senhor nesta terra, aleluia. Gratidão, louvor e adoração ao Deus vivo e maravilhoso, que permitiu que eu pudesse gravar essas pequenas porções de meditação, de reflexão, aleluia, para louvor e glória do seu nome. Gratidão pela vida de todos que vão ouvir
Passe à frente esta porção, passe à frente a palavra, pegue a Bíblia e comece a comê-la, a devorá-la, aleluia, e seja forjado à imagem e semelhança de Cristo. Para louvor e glória eu deixo essa reflexão para nós, em nome de Jesus, amém e amém.